ideia cronológica é, eu entendo para quem eu vou vender primeiro, aí eu começo a produzir conteúdo desde que eu conseguir vender algum. Conseguir vender algum quer dizer que tem gente interessada nisso, não é uma ilusão da minha cabeça. Porque não adianta eu pensar, nossa, eu vou criar o programa de X, só que se eu não conseguir vender nada dele, se eu produzir conteúdo, pode ser que eu vou continuar não vendendo nada. Então, a partir do momento que eu vendi os primeiros, agora eu acho que vale a pena eu colocar energia para produzir conteúdo, porque existe essa pessoa que tem essa dor e está disposta a pagar por ela. Sejam muito bem-vindos a mais um RomaniCast. Aqui nós falamos de negócio, mentalidade, dinheiro. E hoje eu vou trazer um convidado especial, que ele foi da Mentoria Prime, que é um programa que eu ajudo pessoas a sair do zero até 300 mil de faturamento anual. Que é um programa para quem ainda não consegue entrar no nosso grupo Aliança, já começar a acelerar. E talvez esse seja o seu caso. E esse episódio de hoje pode gerar muito valor para você. Estou com o Marcos Fonseca, seja muito bem-vindo. Valeu aí, valeu. Estou satisfeito e vai ser um prazer ter essa oportunidade de trocar esse papo aí. Vamos lá. E Marcos, eu sei que você tem um negócio que ajuda tatuadores. Me fala um pouco mais e fala um pouco de como você está hoje, até um pouquinho também como a mentoria contribuiu para você em termos de mentalidade, um pouco mais, como estava antes. Vamos lá. Já há algum tempo que eu queria trabalhar com marketing digital, essa ideia de marketing digital. E quando a gente passa a estudar, passa a procurar, a gente vai vendo que é mais profundo, né? Marketing digital fica sendo assim muito abrangente. E aí fui entendendo aos poucos e por essa paixão com tatuagem que eu naturalmente sempre tive, já trabalhei dentro de estúdio de tatuagem como social media, tive a oportunidade de aprender a tatuar. Falei, eu quero ir para aqui. E comecei a criar conteúdo e dentro disso comunicar com os tatuadores. Foi um período que eu entrei na mentoria. Primeiramente, eu acredito que o que mais fez diferença foi nessa questão da mentalidade, conseguir ver as possibilidades de um jeito diferente, coisas que não era da minha realidade, que parecia muito complexo. Quando você consegue estar perto de pessoas que faz aquilo, facilita muito você acreditar que é possível. Então, quando eu entrei, eu ainda estava trabalhando de CLT e tocando o projeto junto. E o que eu falei para o Romani era, velho, o que eu sonho é dar para começar a viver disso. E hoje eu tenho vários outros desafios, vou te falar um pouquinho o pé que tá, mas hoje eu consigo viver do digital e foi através da mentoria que foi os primeiros passos ali. A ideia é conseguir ajudar tatuadores a se comunicar melhor no Instagram, nas redes sociais. Que às vezes o cara tem um bom trampo e assim como qualquer outro mercado, eu acho que hoje a parte do digital, das mídias sociais, vale muito. E aí eu tô nessa missão de tentar ajudar essa galera. E fala um pouco hoje, quem é o cliente que você quer atrair? Quanto, você tem alguma meta de negócio? Se fosse para olhar os próximos passos do Marcos. Vamos lá, eu sempre tive muita dificuldade com a clareza do cliente ideal. Então, a gente já entrou em algumas divergências de você me mostrar alguns caminhos que eu criava uma objeção muito grande na questão do cliente ideal. E hoje, depois aí de quebrar muita cabeça, cada vez eu vejo mais isso na prática. Que quando você acha aquele cliente, né, que se conecta com você, eu acho que é um ponto que faz muita diferença e que precisa daquela ajuda que você tem para oferecer, a venda se torna muito mais fácil. Então, o grande desafio hoje é realmente escalar os meus resultados, alinhando a entrega com esse cliente ideal. Então, eu quero cada vez mais o tatuador que já tem uma qualidade do trabalho, o cara já tem uma carreira consolidada, ele já tem carteira de cliente. A dificuldade dele é aproveitar essa parte do digital, principalmente a parte do Instagram orgânico, que é onde eu tenho me especializado, principalmente nessa parte de posicionamento e criação de conteúdo. Então, vou até trazer aqui, ó.
uma coisa que eu falo, para quem está chegando agora, o que é essa questão do cliente ideal? É entender quem eu vou ajudar. Todo mundo que tem um projeto, deseja começar um projeto, primeiro eu tenho que pensar quem que são as pessoas que eu vou conseguir agregar valor com esse projeto. Vou trazer um exemplo da esteira aqui do Instituto Romani. Nós temos a mentoria Prime, que ajuda a pessoa do 0 até 300 mil. E nós temos o grupo Aliança, que são para empresários já, que tem colaboradores, que tem já um negócio que fatura mais de 300 mil, pelo menos. Então a gente tem esses dois grupos. E o que acontece? Eu defino algumas características para que aquela pessoa possa entrar em um grupo ou em outro. E pensando nisso, isso é uma recomendação para qualquer pessoa que vai começar um negócio. A gente tem caminhos. Um caminho é, eu desejo fazer 1 milhão. Eu posso pensar em vender produtos de 100 mil reais para 10 pessoas. Como que eu vendo um produto de 100 mil reais? Se eu vender uma coisa aí que dá mais ou menos 8 mil por mês, é uns 100 mil anual. Ah, mas não dá para vender uma coisa de 8 mil. Tem empresa que vai ficar achando barato pagar 8 mil dependendo da solução, do problema que você resolver para ela. Agora, eu quero fazer 1 milhão. Não, acho que é desafiador cobrar os 8 agora, pela minha autoridade, minha credibilidade, por aí vai, ou pelo know-how. Quem sabe eu posso fazer um programa que eu cobro 1.000 por mês, dá 12 mil. Para quantos clientes eu tenho que vender? Para 80 clientes, 90 clientes, alguma coisa? E uma receita residual. Se fosse para pensar, não quero fazer 1 milhão, eu quero sobreviver disso, quero fazer 5 mil por mês. E conseguir me manter com 5 mil, ter uma receita residual. O que eu faria? Eu procuraria, talvez, 3 clientes que me pagam a média aí de 1.700 por mês. E esses clientes que eu gere valor, eu crio uma proposta de valor, que eu tenho clientes fixos, que vão pagar aí entre 1.500 a 2.000 reais por mês, eu já consegui me manter. Agora, depois desses 5 mil, eu posso testar várias coisas, eu tenho respiro para testar outras coisas. E uma coisa a buscar é, o que eu posso entregar para um tatuador que deseja se posicionar melhor na internet, que faria ele me pagar entre 1.500 a 2.000 por mês. Pode ser, e tem vários trabalhos possíveis, pode ser, vou editar os vídeos para esse cara? Não sei, tem gente, eu gasto a maior parte dos meses aqui mais de 2.000 reais por mês só com edição de vídeo. Então tem outras pessoas que também gastam isso. Ah não vai ser vídeo, vai ser organizar o Instagram. É muito comum empresas contratarem alguém interno, pagar como CLT, que às vezes essa pessoa está ganhando lá R$2.500 com todos os encargos trabalhistas, que ela já está gastando 5 mil por mês. Então, se entrar alguém de fora que resolve esse problema cobrando 2 mil, a empresa vai olhar e falar assim, nossa, é barato, desde que de fato ela consiga agregar mais valor e entrar com mais skin in the game, que eu falo assim, se importando com o resultado final do cliente, de fato, entendendo que, e a proposta que eu faria é o seguinte, vamos fazer aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 meses para você conhecer meu trabalho e você vai ver. E você tem que ter uma forma de pensar como eu posso gerar resultado para esse cara rápido. Como eu posso fazer dentro do primeiro mês ele falar, nossa, foi muito melhor do que aquela pessoa que eu pagava CLT dentro da minha empresa, que eu gastava 2.500 por mês. Então, como eu posso criar algo que dentro da primeira semana ele vai ver que, nossa, essa pessoa que trabalha aqui comigo, eu pago 2.500 para ela por mês, na CLT não conseguiu me entregar o que esse cara me entregou em uma semana. Já valeu. Trazer isso e conseguir os 3 primeiros clientes. E aí você vai criar um método de atendimento desses clientes, organizando a rotina, imaginando que segunda-feira é dia de criar ideias de conteúdo. Terça-feira é dia de construir o cronograma do que vai ser postado. E você vai trabalhar 2 dias na semana para cada um dos clientes. Você tem 3 clientes, você já conseguiu fazer a organização da rotina. Eu colocando aqui assim a ideia macro. Mas isso eu falo para começar. Porque a partir do momento que você valida, de repente você consegue vender mentorias, você consegue ganhando posicionamento, e você já tem uma receita residual. Pode parecer simples, mas se você fecha um contrato de 2 mil mensal com alguém, são 24 mil por ano. É um contrato de que a pessoa está pagando para você 24 mil por ano, mesmo que ela não tenha percebido. É um contrato interessante para muita gente. E esse jeito é muito mais fácil do que pensar assim,
eu vou fazer um curso aqui, ele vai custar R$100. Não é que não dá para fazer o digital funcionar assim, é mais escalável. Depende, se eu tiver, imagina isso, para fazer os mesmos 24 mil no ano, que 3 clientes daria quase R$75 mil. Daria, vamos colocar 24, 48, com 24, 50 e 70, vamos colocar, daria 72 mil? Isso, R$72 mil. Então, para fazer R$72 mil, vendendo curso de R$100, quanto que dá? Consegue fazer as contas, Eudes? R$100 dá 780? 700 e alguma coisa? 772, falei errado. Porque 720, 720. Se a pessoa pega e vende 720, é muito mais desafiador. Sim, o processo de venda se torna... De vender 720 cursos do que vender para 3 pessoas. O que acontece? Hoje eu não tenho essa dificuldade de entender isso e faz muito sentido para mim e estou me preparando para minha linha editorial conseguir comunicar cada vez mais com esse tatuador que está nesse ponto. Mas naturalmente eu comecei o projeto em um Instagram que eu fui criando conteúdo e fui atraindo tatuadores e aproveitei para isso. Como eu estava todos os dias, né, batendo na tecla com a galera sobre posicionamento, eu comecei a perceber que tinha muito ruído de posicionamento, porque eu atraía tatuador que não necessariamente estava comprometido com melhorar o marketing ou o seu Instagram, enfim. Eu atraía pessoas que não eram da tatuagem e eu atraía, em um momento que eu não conseguia monetizar, muita pessoa de fora do Brasil, muito gringo. Então tinha o bloqueio da língua. Então esse perfil, eu estava com 46 mil seguidores. Em dezembro agora, eu comecei do zero uma linha editorial muito mais focada em tatuador. Já está indo para 2 mil seguidores no orgânico. Chegou numa parte que todos os dias está chegando seguidor. Eu quero melhorar de chegar esse tatuador, de eu agendar a reunião e saber que eu vou agregar valor em um produto de 2 mil por mês. Só que eu não quero desperdiçar o volume de tatuadores que chegam, que talvez não estão nesse ponto, mas tem um potencial de eu ajudar esse cara de alguma forma. E aí, nesse caso, eu acho que seria interessante tanto eu acertar o ticket da comunidade, que hoje eu acho que eu consigo agregar bastante valor, a entrega eu acho que pode melhorar sempre, mas eu tenho um feedback positivo, então eu acho que eu tinha que estruturar de uma forma melhor esse ticket e um funil para rodar mais liso, porque é desgastante às vezes eu fazer uma reunião, agendar várias reuniões para tentar qualificar alguém para pagar a comunidade. Só que se eu deixar isso no automático, num valor talvez mais baixo, eu acredito que dá para aproveitar mais essa galera e continuar com a captação, procurando, comunicando com esse tatuador ideal. O que eu faria? Eu colocando aqui assim, o passo a passo que eu iria seguir. Eu clarearia, deixaria muito claro como eu vou gerar um contrato de 2 mil mensais para alguém. O que estaria incluso, o que eu vou fazer, como eu vou de fato fazer esse cara ter retorno sobre o investimento. E tem que pensar, isso vai dar retorno para aquela pessoa. Definir isso. E eu focaria muito em fechar com esse cliente primeiro. A partir do momento que eu fecho com esse cliente, agora eu tenho caixa, que eu já estou garantido um caixa mensal, fluxo de caixa mensal. Eu vou criar e gravar um curso gravado com um método para ajudar tatuador. Eu vou ter o curso gravado, que pode ser um ticket até mais baixo do que a comunidade. Vamos supor, vai ser um curso de 297, um curso para atrair o tatuador que você consegue vender isso com tráfego sem o cara precisar ser seu fã. Então você tem um curso gravado com início, meio e fim que ajuda ele a um objetivo final. Nesse curso você vende a ideia da comunidade. E a comunidade, eu até trocaria o nome dela como se fosse uma mentoria mesmo, porque é quase o que você entrega. Você entra muito ao vivo com as pessoas. Uhum. Então, teria o curso, vamos colocar um ticket até 497,
entre 97 e 497. O curso, para que ele existe? Na minha percepção, ele não é onde está o dinheiro. Ele é para trazer pessoas que vão dar o próximo passo com você. Então, vou colocar aqui assim, se eu tenho um produto que custa R$200, o trabalho que me dá, não só para produzir esse curso, para dar suporte para essas pessoas e todo o trabalho envolvido, no final das contas é difícil essa conta fechar bem. Então, não é que não dá, mas é mais desafiador. Você vai precisar do volume grande, e que aí reduz muito a sua margem de lucro. Agora, se você tem um produto de ticket mais alto, você consegue, a margem de lucro é mais de 100%. Às vezes você não gasta, num produto de 2.000, mensalmente você gastou R$500, se muito, e aí você tem que ter essa mentalidade. Como eu posso fazer desses 2.000 para talvez eu pegar uns R$500 e colocar para gerar valor para esse cara? Eu pensei, só que não sei se é a melhor opção fazer alguma parceria com a parte de tráfego pago. Porque se a gente implementar um tráfego efetivo para o tatuador, com o que eu ensino dele se comunicar no orgânico, eu tenho certeza que seria efetivo. Só que o tráfego, até hoje, que eu vi, pessoa qualificada, seria assim, minimamente uns 800 por cliente. Mas depende, se o cara for sócio seu do negócio, ele fica com 400 e você com 400. Porque ele tem 50%. Vamos colocar, você vai prestar esse serviço aqui, nós vamos ter uma agência de tráfego junto. Só que aí eu tenho 50% dela. Eu vou ter o trabalho, meu trabalho é o comercial, vou te arrumar os clientes, o seu é atender. Só que nós temos 50-50, você topa? Mas aí eu tô ganhando 50 do tráfego também e ele vai ganhar 50 do resto da implementação ou não? Não, porque só do tráfego. Você está montando uma empresa de tráfego com ele. Eu vou trazer um exemplo aqui. Se eu chegar pro Eudes, quanto você cobra na diária? X. Aí eu falo, Eudes, você quer gravar? E aí eu vou emprestar o meu estúdio aqui para outra pessoa gravar. Se eu quiser cobrar 10x no estúdio e contratar o Eudes, isso no capitalismo chama mais-valia. E tá tudo certo, porque ele Eudes está trabalhando mais, está ganhando grana. Ele está ganhando o que eu combinei com ele que ele ia ganhar e, ao mesmo tempo, eu posso... E no capitalismo, o que tem valor não é a prestação do serviço tanto. O que tem valor é a venda. Eu vou trazer um exemplo simples disso. Uma faculdade. O dono da faculdade não precisa nem ter faculdade. Ele não precisa ter mestrado, não precisa ter doutorado, nada disso. Ele só precisa conseguir os clientes, ou a empresa. Então, ele pode contratar um professor que vai ganhar, sei lá, 3.000 por mês e a faculdade está ganhando milhões. E é errado esse professor estar ganhando 3.000 por mês? Não, desde que o professor tenha falado, eu topo ganhar 3.000 por mês, para mim vai ser bom. E aí fala, não, mas vou... Só que o cara da faculdade também pode estar tendo prejuízo no final do mês. Ele pode não estar conseguindo pagar as contas e ainda assim ele tem que pagar tem que pagar os 3.000. Os 3.000 daquele professor e desde que tenha sido combinado tá tudo certo. Então o que foi combinado? Eu vou conseguir vamos ter um negócio aqui, meu papel é trazer o comercial e o seu papel é entregar. E talvez tenha pessoas que vão ficar felizes desde que você encontre uma pessoa que vai conseguir fazer essa gestão, você ajuda ela a fazer essa gestão da agenda, onde de repente ela vai ter 10 clientes e ela atende um segunda-feira, outro terça, outro quarta, outro quinta, divide parte da manhã parte da tarde outro, para dar uma olhada no tráfego de cada um e você combina. Como que vai ser? Uma vez por semana tem um cara que vai olhar e fazer o tráfego para você. Foi combinado, não é 2, não é 3, é toda segunda-feira de manhã o seu dia do tráfego. Um exemplo. E aí você pegar e fazer uma negociação com alguém que possa prestar esse serviço. Desde que você acredite que isso vai agregar, que é isso que o cara está buscando. Talvez não seja. Você tem que ver de fato o que é aquilo que ele está buscando e que vai fazer ele falar, vale a pena. Pode ser que seja o tráfego. Pode ser que você inclua edição de vídeo. Não sei, você tem que pensar o que mais ele vai ficar disposto a pagar. Até a edição de vídeo em si, eu vejo alguns tatuadores que chegam a investir com um vídeo de qualidade, fica bom, se posiciona bem, mas na prática aquilo não comunica o que ele quer. Ele não consegue chamar a atenção do cliente ideal dele.
O meu serviço principal, eu acredito que é dar essa clareza para o tatuador, de que ele não vai atender todo mundo. Ele tem que entender que o preço dele posiciona ele, a comunicação posiciona, e isso faz diferença. Só que quando eu vou fazer esse jogo em maior escala com um tatuador que já fatura, que tem a probabilidade de pagar os 2.000, por um exemplo, eu não tenho total clareza de quem é esse tatuador, como que eu comunico com ele. Você precisa, o que eu faria? Eu fecharia com o primeiro e eu entregaria o meu melhor, mesmo que for cobrando mais barato na primeira vez, falando, cara, como que é o cobrando mais barato? Cara, vou fazer o seguinte, vamos fazer aqui o contrato, o preço é R$2.000, mas eu quero te atender aqui, eu vou te cobrar R$1.000 para cobrir os custos, e se depois de 3 meses você falar assim, nossa, valeu muito, você me paga os outros se você quiser. Um exemplo que você pode fazer é se colocando no risco. Uhum. É um jeito de fazer, olha, eu não estou confiante. Então, aumenta a sua chance de ficar confiante, falando, cara, eu tenho que gerar resultado para ele. Por quê? Porque se eu não gerar, eu não vou receber a outra metade. Então, você se compromete mais. E, ao mesmo tempo, é pensar, lembra disso, se eu tenho uma margem maior, como eu posso, às vezes, reduzir um pouco essa margem para entregar um pouco mais nesse serviço para esse cara? Que talvez eu tenha condição. É diferente, se a pessoa me paga R$100 por mês, eu não consigo entregar o que eu consigo entregar para uma pessoa que paga 2. Então, pensando nisso, o que eu posso agregar de valor? E não precisa ser só... Pode ser o tráfego, mas pode ser assim, cara, vou contratar um designer aqui que por R$250 ele faz um rebranding da marca, não sei, que de repente pode ser um a mais, um plus, faz a apresentação e combina com alguém que possa fazer isso, que, olha, se você vai combinar uma parceria, que mensalmente você manda alguém para a pessoa e ela vai ter que te dar um preço diferenciado porque ela não teve o custo com a captação. Do mesmo jeito, e você pode estar pensando, mas a pessoa não vai topar. Você toparia se eu chegasse e falasse assim, deixa que eu arrumo os clientes, você vai atender eles não por 2.000, mas por 1.000? Sim. Tem gente também que vai ficar feliz. Se a pessoa cobra, você falou aí, R$800, se alguém arrumar o cliente para ela, talvez ela fique feliz de trazer ali uma condição diferenciada. E outra, você tem que pensar, inicialmente, fazer um método que pode depender de você para entregar. Mas para entregar hoje e escalar... Hoje é 100% assim. Só que se eu for fazer ele para a pessoa, é um pouco desgastante. Por que eu ainda temo um pouquinho na comunidade? Cada vez mais eu quero depender menos da minha presença, então eu não faço mais semanal os encontros ao vivo, e eu estou pensando em cada vez mais esses encontros ao vivo, o tema deles ser relevante, ser algo que resolve. E aquilo fica gravado, vai para a comunidade. Com o conteúdo que tem lá hoje, eu já tenho essa segurança que eu não tenho na prestação de serviço de vender ele. Então eu vendo... É um bônus que o cara ganha na hora que ele contrata a prestação à comunidade. Só que esse cara da contratação, o que eu acredito? Não é o cara que vai gastar a onda em assistir é para o time dele. Colocando, inclusive seu time vai poder acessar aqui. Isso é legal. Isso ainda não chega tanto, que é o quê? Conversar com o dono de estúdio. Então tá melhorando o perfil de cliente que chega. Então tem cliente com um trabalho especializado, muito bonito, que o cara já fatura acima da média dos tatuadores, mas geralmente não é alguém que tem 10 tatuadores trabalhando com ele. E para esse cara, eu não sei como agregar tanto. Se chega o dono de estúdio, eu concordo que para ele os 2.000 e eu colocar a comunidade para a equipe dele fica muito da hora. E eu tô dando um exemplo da comunidade, mas é o que gera valor. Tô falando, é mais fácil. Tem uma ideia que é o seguinte, pedras grandes, pedras pequenas. Se eu começar com pedra pequena, depois é difícil de alguém achar que vale a pena me pagar o valor de uma pedra grande. Não é que é impossível, mas é bem mais desafiador. Porque se as pessoas olham e falam, o Marcos, eu posso ter acesso a ele pagando R$200 ali. Agora, no momento que você... Não, para ter acesso ao Marcos, eu tenho que entrar num grupo. Exemplo, eu tenho o grupo Aliança, que é onde eu tenho mais acesso.
E o Aliança tem acesso individual às pessoas. No outro do Prime não é acesso individual, é acesso em grupo. E aí eu tenho a comunidade da plataforma. A plataforma não tem acesso ao Romani. Direto com não você. Tem só aquela... o material. Só o material, os encontros e professores contratados. Então não é que o cara não tem, ele tem todo o suporte, só que com outras pessoas contratadas do meu ecossistema. Então pensando aqui, ó, até para poder... É assim, eu começo com o não escalável, para depois fazer o escalável. Então imagina, o Aliança é o grupo onde eu consigo uma margem de lucro melhor. Por isso eu posso colocar lá, hora comigo, conversando com a pessoa. Ah, mas esse vai me dar trabalho, por isso ele custa mais. Então ele custa mais e ali eu já tenho uma rentabilidade com a margem de lucro interessante. Segundo passo, acertei aqui. Vamos colocar aqui, vamos supor que você acerta uma metodologia e que não precisa ter encontro com o Marcos só não. No meio dessa metodologia, um contrato anual, onde o cara te paga 2.000 por mês. Nesse contrato anual inclui tantas calls com o Marcos, uma call mensal individual com o Marcos, uma call onde o grupo da empresa dele vai sentar e você vai fazer a estratégia de marketing daquele mês. Você vai colocar... eu vou colocar, olha que legal, trazendo um pouquinho de um amigo meu. Ele chama Rafael Galdino. O que ele fez? Ele cobra mais de 30.000 mensal. Ele não coloca a equipe de tráfego dele, ele não coloca a equipe de vídeo. Levou pro Prime. Ele trouxe um conteúdo dele. Cara, ele não coloca nada dele. O que é o trabalho dele? Ele senta uma vez por semana com o time do cara que contratou e direciona o time. Esse é o contrato dele. Uma vez por semana, e ele cobra 30.000. Uma vez por semana, o cara põe o time dele, o time de marketing, o gestor de tráfego, o criador de conteúdo e o que for. Ele senta e fala, você faz isso, você faz aquilo. Ele vira um gerente de marketing daquela empresa e cobra 30.000 para fazer isso. E então, por mês. Um contrato de mais de 300.000 anual. Eu estou dando esse exemplo aqui. O que eu posso fazer? Talvez você possa fazer esse trabalho, que é quase que um gestor de marketing ali, onde você senta com o time que às vezes o cara já tem, com a secretária dele, com alguém, direciona, e você toda semana fazer isso, e talvez para o cara é barato. Pagar os R$2.000 para ter alguém direcionando, você olhando o conteúdo dele toda semana e falando, isso aqui não ficou legal, isso aqui ficou legal, vamos fazer assim. E ter alguém fazendo esse direcionamento, talvez você não precisa fazer. Talvez você está indo para o caminho de eu tenho que fazer tudo e tem o cliente que não necessariamente é o cara que quer que você faz tudo e também está disposto a pagar. Depende qual é o cliente que eu quero. Esse cara, eu tenho a sensação que ele já tem equipe e faz muito sentido o que você já falou. O cara já tem equipe, já tem social media, ele já tem gestor de tráfego. Então, esse cara eu senti essa dificuldade de, não, ele já tem equipe. De me colocar como interessante. E talvez seria esse cara que eu conseguiria agregar dessa forma que você falou. Talvez você consiga agregar mais. Porque, pensa assim, quanto mais problemas ele solucionou, mais ele está disposto a pagar para solucionar o próximo problema. E mais fácil é dele ter resultado, curiosamente. Por quê? Vou trazer um exemplo aqui. Se eu vou ajudar uma empresa que fatura 100 milhões por ano a fazer um movimento, se ela me pagar 500.000, eu consigo fazer um movimento que ela aumenta 1% e vai para 101 milhões. E talvez é bom para ela. Agora, e coloca de lucro 1 milhão a mais. E talvez foi bom para ela. Agora, se eu pego uma empresa que está faturando 2.000 por mês, eu tenho que rebolar demais para conseguir fazer ela ter esse 1 milhão. Uhum. Então, pensando aqui em proporção, o que você pode agregar de valor para aquele tatuador que talvez já esteja com faturamento maior. Talvez, vamos supor que você pega um tatuador que está faturando mais de 60.000 por mês. Se você movimenta alguma coisa ali, você consegue pôr mais 5.000 no bolso dele. Agora, para você pôr 5.000 no bolso do cara que está faturando 2.000 por mês, esse tatuador aqui vai ter desafio. E aí você tem que pensar o que eu quero e que vai estar dentro da minha vida. Pensa no Marcos primeiro. O que o Marcos não vai sofrer e quem que é o cliente? Qual é a pergunta que eu gosto de fazer? É essa. Qual que é o cliente que vai ser extremamente... E eu toparia fazer para ele de graça
e ele só me pagar depois que ele falar, nossa, tô gostando. Quem que é o cliente? É esse cliente. Então é esse eu tenho que buscar. Lógico que não vai vir só esse. Mas é esse o meu alvo que eu vou produzir mais e conectar mais. Eu consegui os primeiros, aí eu penso, você pode ter. E outra, tudo tem que ser desenhado para levar para o produto principal, que vai ser esse do ticket de 2.000 mensal. E que aos poucos ele vai dependendo menos de você. Mas aos poucos, vai ter um encontro onde você pode ser o gerente de marketing daquela pessoa. Ou você, quem sabe, vai colocar tráfego incluso? Não sei. Será que é isso mesmo que o cara quer? Se for, talvez seja uma coisa que você está imaginando. Mas entende, senta com a pessoa e entende. O que é a dor dele? O que de fato incomoda ele? O que ele não está gostando? O que ele está sentindo assim? Cara, eu estou tentando fazer isso e não vai. E que você pode ser a pessoa que fala, vamos sentar aqui, vamos fazer? E vamos ir, sentar com o time e eu vou fazer esse negócio sair? É isso. Se ele sentir que você consegue fazer aquilo sair, ele te paga. Se ele sentir, não acho que os caras dão conta de fazer isso sair, não. Ele não te paga. E aí você falou, eu quero aproveitar aquela galera que não tem os 2.000 por mês. Aí você pode ter um curso barato. No curso barato você tem que falar da comunidade o tempo todo. Que na comunidade, na minha percepção, poderia ser chamado de mentoria. Cara, lá na mentoria, que aí é pro cara sair de um produto de 200 para um produto de 1.000, quem sabe. E de repente, desse produto de 1.000, ele ter a noção que tem o próximo passo, que é o programa de 2.000 mensal, e que ele tem que ter o desejo de fazer parte disso. E o que eu faria incluso? Eu daria de presente para todos os caras que te contratarem por esse programa de 2.000 mensal, um encontro por ano, pode ser presencial, num local legal, onde vai juntar essa galera toda. A ideia de um evento... De um evento, porque às vezes o cara vai renovar com você a anuidade só porque fala, cara, a galera que ele me conectou, o network que eu fiz amigos. Valeu muito mais do que a anuidade que eu paguei para ele. É uma coisa que... Percebe, olha isso. O Prime, ele tem um ticket menor do que 2.000. Então, se for... E eu coloco, incluso, uma formação presencial. Tem 3 dias de evento. Por que eu também coloco? Gera mais valor? Gera, mas ao mesmo tempo concorda que a pessoa que vai nesse presencial, a chance de ele falar, cara, eu quero renovar? Quero continuar. A imensa. E se for parar para pensar em evento como forma de gerar mais autoridade, ser visto e até vender durante o evento outros produtos. Porque até hoje eu não entreguei nada ao vivo. Já fiz várias masterclass. A galera geralmente gosta do teor, da comunicação que eu uso. Mas eu ainda não fiz um evento ao vivo. Inicialmente, se começou foi dessa maneira, não foi? Com formações ao vivo. Sei que chegou um ponto que eu lembro de ficar bem desgastante, né? De viajar e tal. Mas é um desafio que compensa... Eu começaria promovendo um online, um encontro de tatuadores online de um sábado e domingo. E para trocar ideia de tatuador para tatuador e trazer convidados para falar nesse encontro e dentro desse encontro você vender a sua prestação de serviço. Isso é uma primeira forma de falar assim, galera, tá aqui, quem quiser entrar na comunidade e se todo mundo que entrar na comunidade eu vou bater um papo para saber... Você venderia inicialmente a comunidade para saber se você pode estar selecionado para a gente fazer um trabalho junto de forma mais próxima. E a questão, Romani, aqui eu converso com você num nível de negócio, um nível alto. A forma que eu troco ideia no mundo da tatuagem com a maioria da galera, eu estou buscando esse senso. Ainda não é dessa forma. O que acontece? Olha, me deu um brancaço agora do que eu ia questionar. Vamos lá. Por isso que o cara precisa de você. Se ele já tivesse no outro nível, ele não te contrataria. Colocando aqui assim, é justamente... Sabe quando fala assim, nossa, mas meu cliente parece que ele não tem noção nenhuma. Por isso que ele te paga. Se ele tivesse essa noção que talvez você está desenvolvendo, já desenvolveu, ele não te pagaria. Então, colocando... o problema é a solução. Vou trazer assim, nossa, mas esse cliente aqui ele não tem noção nenhuma, e olha ali, eu falo um negócio com ele não está entendendo. Então, por isso que ele precisa te contratar.
Por isso que... Não fica tão claro na minha cabeça ainda o perfil dos clientes e a questão da esteira. Porque essa recorrência de 2.000, eu gosto da ideia. Só que entre ela e a comunidade, eu acho que tem um gap gigante de pessoas mais qualificadas que eu poderia vender algo, mas que ele não está procurando, para ele não é a opção pagar 2.000 recorrente. Mas tem esse cara. E esse primeiro que você falou do mais barato, por exemplo, eu tenho masterclass gravada de posicionamento no Instagram, que eu acredito que um cara muito capacitado, quanto um cara mais iniciante, ajudaria ele. Eu tenho bônus que eu posso colocar de estratégia que o cara pode implementar. Isso aí já pode ser o curso que você vende. Pode vender isso aí por 50, 100 reais. Beleza. Era uma ideia que eu tinha, que inicialmente foi 200, e depois eu parei para pensar o tanto de gente que não está pronto nem para os 200, mas de 47,85 se torna extremamente barato. Aquele cara que entrou ali, mas que talvez não... Mas uma coisa, essa masterclass tem que deixar o cara pronto para entrar na comunidade. No final dela é gravado. E eu gostaria de regravar outras vezes para ir melhorando, sentindo mais confiança. No final dela, eu deixo bem aberto, não tão agressivo, mas eu falo sobre criação de conteúdo estratégico, comento que vai ter tal conteúdo a partir de agora dentro da comunidade, e se algum de vocês tem interesse, me dá o toque que eu vou explicar. Por enquanto, isso. Já tá ótimo. E é assim, o cara tem que entender que existe um próximo passo. Não precisa ser uma venda agressiva, é o cara saber, existe. Então, se eu quiser, eu já sei onde eu vou buscar. Porque se você prepara ele, seu concorrente vai lá e fala assim, você quer aprender X? Agora que eu entendi Y, eu preciso X. E ele vai para o próximo passo com outra pessoa, porque eu não... E aí que tá, é o jeito mais fácil, hoje eu vejo cada vez mais assim, é começar com as pedras grandes. Tem um cara que foi preparado por outras pessoas e que está disposto a pagar 2.000. Uhum. E se você chegar nesse cara primeiro, você vai vender para ele. Aquela hora eu perdi o fio da meada, dei um brancão, TDAH atacou aqui, que eu tava falando sobre nível profissional, nível empresarial. Às vezes a linguagem que eu uso pro tatuador faz sentido, mas para esse nível eu não sei. Por quê? Para começar, como eu criei um personagem no outro Instagram, eu me aproveitei desse personagem. Então eu uso uma máscara. Para a estética da tatuagem, só para o impacto de criação de conteúdo, é legal e tem dado muito certo. Só que eu não sei se é o mano mascarado que vai conseguir tocar isso aí nesse nível. Isso me dá uma certa dúvida. E já na questão da escala, que a gente sabe que é muito mais desafiador, o mano mascarado eu acredito nesse potencial. Porque quando eu estou alinhando a criação de conteúdo, está ficando comum um único conteúdo de um perfil pequeno que eu estou começando a chegar muita gente de uma vez. E eu não tinha essa noção de números. Quando a gente fala de números, hoje em dia eu descobri que existe tatuador demais no mundo. E o que é louco? Não é só no Brasil. Tatuador brasileiro infestou nos Estados Unidos, em Portugal, em vários lugares. E eu acho que eu consigo chegar no tatuador. Aí eu não estou falando desse cara com visão de empresário. Eu mudaria totalmente o meu posicionamento e tal, ou eu realmente aproveitaria isso com o olho nessa outra possibilidade? Eu começaria no cara grande, que o cara pequeno vai olhar e falar, se ele consegue ajudar esse cara grande, ele consegue me ajudar. E o conteúdo que eu tenho feito que tem atraído volume? E aí esse volume é muito mais de geral. Aí é para vender o produto barato, de 200 conto. Eu continuo fazendo, só que o meu posicionamento eu direciono para esse cara grande. Nesse conteúdo eu não acredito que é o mais eficiente. Faria no tráfego ou uma prospecção ativa? É uma prospecção ativa, é conversando. Inclusive, o cara nunca precisa ter te visto. Ele não precisa nem ser seu seguidor. Você pode chegar e mandar uma mensagem e falar assim, cara, eu vi aqui seu trabalho, achei muito legal, me fala mais. Onde que você tatua? Quantas pessoas estão trabalhando aí com você? O cara respondeu,
você já pode marcar uma call com ele e falar, cara, eu quero te ajudar a evoluir nos conteúdos. Talvez de cada 10, um vai marcar essa call. E aí você pode... Vou trazer um exemplo aqui, ó. Agora, nesse exato momento, nós estamos gravando um podcast. Vai ter gente que vai falar, Romani, eu quero entender mais sobre a mentoria Prime, para ser direcionado, ter a mentoria, sai do 0 a 300 mil. Vai ter gente que vai falar assim, cara, eu já faturo mais de 300 mil. Então eu posso interessar, gerar algumas levantadas de mão. Nessas levantadas de mão, posso conversar com algumas pessoas podem comprar um produto ou não, e tudo bem. Só que a outra coisa acontece, aqui eu estou criando consciência, mesmo que ele não comprar agora, se um dia ele pensar em negócio, se conectar com o empresário... Você tem um espaço mental. Eu tenho um espaço mental na cabeça de algumas pessoas que estão assistindo. E o ponto, agora eu tenho como prospectar, porque eu já tenho esse produto. Então eu vou trazer um exemplo. Eu estou num evento, pode ser um evento qualquer, pode ser uma festa de aniversário infantil. Eu sentei perto de uma pessoa. Ela chega e vai conversar comigo. Se ela tem uma empresa, eu começo a trocar ideia com ela. Daqui a pouco, eu falo, cara, tem esse grupo, quero te apresentar, vamos trocar uma ideia? De repente eu já agendei uma call. E de repente eu já estou conseguindo vender para alguém. Eu posso estar malhando na academia. Aí de repente chega uma pessoa, o que você faz? Eu sou dono do restaurante XPTO. Cara, que legal, vamos trocar uma ideia. E de repente eu já consigo vender. Porque agora eu abri espaço mental na minha cabeça de quem é meu cliente. Uhum. E antes, se eu não ajudava o cara que fatura mais de 300 mil, eu estava evitando, eu não tinha como marcar call com essas pessoas. Agora eu tenho como marcar call, entender o negócio, eu falo, eu entendo o problema dele e aí eu faço uma oferta. Só que eu faço a oferta sabendo. E outra, porque é uma conversa, um bate-papo. Se eu achar que esse cara não é o cara que vai tirar valor do meu programa, eu não vou vender para ele. Aí eu pergunto, cara, você conhece alguém que... tem empresa, tá buscando organizar, que tiver na cabeça, tem o fulano, ele me passa o contato do fulano, eu posso entrar em contato com o fulano e assim eu já vou criando um ecossistema. Parece simples isso, mas isso funciona muito. É o jeito que eu vendi muitos programas para empresários, inclusive. Trazendo aqui que não é um ticket e sem produzir conteúdo. Quando eu comecei a produzir conteúdo para empresário, mais para empresário, eu já tinha cliente. Não foi primeiro eu criei o conteúdo para depois os clientes. A ideia cronológica é, eu entendo para quem eu vou vender primeiro, aí eu começo a produzir conteúdos desde que eu conseguir vender algum. Conseguir vender algum quer dizer que tem gente interessada nisso, não é uma ilusão da minha cabeça. Porque não adianta eu pensar, nossa, eu vou criar o programa de X. Só que se eu não conseguir vender nada dele, se eu produzir conteúdo, pode ser que eu vou continuar não vendendo nada. Então, a partir do momento que eu vendi os primeiros, agora eu acho que vale a pena eu colocar energia para produzir conteúdo, porque existe essa pessoa que tem essa dor e está disposta a pagar por ela. Não é uma teoria minha, é uma coisa que alguém validou, alguém pagou. E aí eu posso, depois, vou trazer exemplo, colocando o próprio Romani. Por que eu estou falando muito? Porque é um assunto que eu gosto, eu falo de graça com as pessoas sobre negócios, sobre empresário, dinheiro, economia. Eu curto falar disso, mas eu entendo muito de mentalidade, de psicologia dessa outra área. Mas é uma coisa que eu falo, cara, é uma coisa que eu gosto de falar. Então, vou ofertar. Ofertei, teve pessoas que pagaram, falaram, vou produzir conteúdo sobre isso. E ali eu já estou falando, já que tem gente... Vou trazer um exemplo. A Lorena. Pode ser um papo que ela não curte muito. Eu vou falar disso com ela no dia a dia? Não, vou pegar e alguém que gosta de ouvir sobre isso me paga. Para poder ajudar naquele negócio. Vou colocar gestão, de organização de empresa, de crescimento, de gerar mais lucro sem depender tanto do dono, de conectar com outros empresários. Então tem gente que vê muito valor e eu tenho que falar com quem vê muito valor. Se eu fosse tentar vender para uma pessoa que olha e fala assim, que papo chato ficar falando de economia, de dinheiro, de empresário, de conectar, é desafiador. Vendo, a partir do momento que eu vendo os primeiros, eu vou clareando a minha esteira e a minha esteira eu sempre vou trazer o exemplo desse projeto. Imagina, tem um projeto para empresários. Eu poderia pensar assim, primeiro eu vou começar criando produto baratinho, hein? Produto de 100 conto.
Porque vai chegar muito empresário que não dá conta. O empresário aqui não tem nem funcionário ainda, ele é autônomo, vou criar o de R$100. Aí depois do de R$100, eu vou criar um de 1.000. Porque aí esse cara aqui já tem uma empresa... Não. Você faz o contrário. Eu faço ao contrário. Primeiro eu crio o ticket mais alto, ou seja, é um programa que é mais para aquele empresário que está em um faturamento acima de 300 mil pelo menos por ano, mas que eu olho para o negócio dele e falo, cara, eu consigo levar esse negócio para 1 milhão, 2. E de repente eu posso pegar o cara que talvez está com 10 milhões e falar, eu consigo pôr 1 milhão a mais no bolso desse cara, esse cara me pagando um pouquinho só. É muito bom para o cara. Eu organizo, ele vai ter mais lucro, ele vai ter, a empresa depende menos dele, eu ponho mais dinheiro no bolso dele, consequentemente é mais fácil para mim e para ele. E só que aí eu também estou dizendo não para a maioria das pessoas quando eu faço isso. A maior parte das pessoas que está ouvindo agora não tem uma empresa que fatura mais de 300 mil. A grande maioria. E aí, no caso, eu quero ter, ela pode ir para o Prime. Tem uma galera que está ouvindo agora que nem quer ter empresa. Então essa pessoa eu não vou ajudar ela. Eu vou ajudar talvez com conteúdo gratuito aqui, tá tudo certo. Sim. E eu tenho que ter essa visão ali. E se eu quiser falar, não, aí depois eu vou criar um conteúdo para ajudar esse cara que quer desenvolver só a mentalidade, vai ser uma comunidade de R$ 49,90 por mês. Talvez um dia eu faça isso. Mas primeiro eu vou fazer o outro, que me dá lucro. Uhum. Porque o que eu acredito, lucro é o maior trabalho social que existe. E te possibilita ajudar mais, viver melhor, tudo, né? E não tem a ver comigo só. Tem a ver com economicamente, socialmente. Vamos pegar aqui. Se eu tenho um hospital, ele deixa de dar lucro, ele deixa de existir. Não tem hospital. Se eu tenho um supermercado, ele deixa de dar lucro, fecha, quebra, manda todo mundo embora. Então, esse é o trabalho social. A partir do momento que ele gera lucro, ele prospera. Quer dizer que ele está solucionando problemas reais. Que pessoas reais tiveram problemas, pagaram para resolver e falaram, funcionou. Ao ponto de que eu vou indicar para alguém fazer isso funcionar. Se não tem lucro, quer dizer que de alguma forma eu não validei com pessoas reais. O que funciona sem lucro? Coisa estatal, até ONG depende do lucro de alguma empresa, até o Estado depende de lucro. O Estado quebra se as empresas não tiver lucro. Porque alguma empresa, vou colocar, a empresa deixa de existir se ela não tiver lucro, e se ela deixa de existir, ela não vai pagar imposto. Deixa de contribuir. E assim por diante. Faz sentido. Faz muito sentido. E pensando aqui, cara, o que você pensa em fazer disso tudo que nós batemos papo aqui? Eu tô com alguns clientes com possibilidade que alguns clientes não, na verdade são para prospectar, que eu vi um padrão mais próximo disso, porque é realmente desafiador encontrar tatuador nesse ponto. Mas os que estão aparecendo, eu fiz uma lista para me pensar uma forma de bolar a apresentação e começar a prospectar essa galera. Realmente criar coragem de entrar num fluxo de receber os primeiros nãos. Que assim como a comunidade, eu acho que o que mais fez diferença o pequeno resultado que eu tive até agora foi encarar esses primeiros nãos. Porque às vezes é não, e chega o cara que está disposto. Então nessa mesma ótica, nesse novo nível, eu acredito que eu vou ser rejeitado algumas vezes, mas vai chegar o cara certo. Se o cara falar não, aí sim você oferece a pedra pequena, que é a comunidade. Cara, não quer... então vamos dar um primeiro passo junto? Vamos começar junto aqui no primeiro, que é a comunidade, que custa quanto? Eu tô pensando em estruturar um preço menor. Eu comecei com R$200 e fui aumentando. Hoje o ticket dela é R$ 997,85. Já vendi alguns de R$ 997,85 e trabalho com desconto no X1, no 1 a 1 ali. Se eu ver que a única objeção é grana, eu dou um jeito ali de fazer uma oferta pro cara. Mas o ticket dela mesmo é esse, R$ 997,85.
987,85, aí você faz a oferta. Então não tem como investir nos R$2.000. Cara, o que você acha de dar um primeiro passo? Para trazer isso, para o seu time já começar a aplicar, para você aplicar, ter já os primeiros resultados, depois a gente conversa. Até para você conhecer, acho que seria legal. E de repente algumas pessoas vão dar. Só que percebe, a primeira oferta foi de 2.000. Então a outra, eu vou trazer um exemplo simples. Quando eu chego e eu ofereço o Prime primeiro para alguém, e depois a pessoa conhece a comunidade fica muito mais barata na cabeça da pessoa. Sim. Se eu fizer a oferta de forma estruturada. E o cara que chega e é o padrão, por exemplo, ele não é o padrão de pagar esses 24 mil, esses 2.000 mensal. Eu nem ofereço esse para ele. Eu não ofereço. Eu não. Aí eu vou na comunidade. Você tem que, você não negocia com o seu bolso, você negocia com o bolso do seu cliente e com a realidade dele. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu tenho um programa que vai te ajudar. Vamos supor que você tem uma empresa que fatura 50 milhões por ano. Eu olho para a sua empresa, de repente eu vejo um gap que coloca 5 milhões no seu bolso. Eu posso fazer para você uma oferta de R$1 milhão. Porque eu sei como colocar 5 milhões no seu bolso. Não é sobre o tempo que eu vou levar, não é sobre o trabalho que isso vai me dar. O resultado que você vai conseguir gerar. É o que você consegue gerar para aquela pessoa. Se eu olho e falo assim, nossa, eu sei resolver e eu sei pôr 5 milhões no bolso desse cara, eu posso chegar e pode ser uma coisa simples para mim. Mas ao invés de chegar e ensinar tudo para ele nessa call, eu vou chegar para ele e falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 meses. Eu quero colocar 1 milhão no seu bolso. Vamos fazer 3 meses. Você vai me pagar, vamos colocar 1 milhão, se eu dividir por 12 dá quanto? Dá 80 mil? Quanto que dá? Calculadora. 100 dividido por 12. Dá 83 mil. 83.300. Então, você vai me pagar 83 mil por mês. Mas vamos fazer o seguinte, você me paga o primeiro, eu quero colocar 1 milhão no seu bolso. Você me paga o primeiro mês. Se em 3 meses você sentir que não está valendo a pena, você não precisa me pagar mais não. O contrato é de 12 meses, mas se em 3 meses você sentir que não está valendo a pena, depois de 3 meses você pode cancelar. Então, eu estou colocando o meu na reta, mas é porque eu sei. Na hora que der o primeiro, segundo mês lá, lembra que eu falei que eu ia colocar 5 mil? Na hora que der o primeiro mês, eu já pus 1 milhão no bolso do cara, o cara fala, não, continua, pelo amor de Deus. Ele já entendeu, tá pago. Não tem... como que eu faço? Eu dei o exemplo do 1 milhão, mas pensa cada um dentro da sua realidade. Pode ser que o cara vai estar te pagando R$100. Como que eu faço ele sentir, valeu esses R$100? Trazer essa percepção de valor o mais rápido que eu puder. E ali, o que é mais fácil? É muito interessante. É aquele cliente que eu consigo, com menor esforço, fazer ele ter resultado, tende a ser muito mais fácil de ajudar ele. Então, por isso que é esse ponto do posicionamento. Posicionamento também é dizer não para um monte de gente. Se pegasse a Rolex, ela tem um posicionamento. Se ela está dizendo não para um monte de gente. Quanta gente não queria um Rolex, mas não consegue comprar um Rolex? Aí ela pode abrir uma segunda empresa que tem outro produto, mas o Rolex é para quem tem um padrão diferente. E não estou dizendo que você tem que ser o Rolex, estou dizendo que ali ele consegue uma margem de lucro maior. Sim. Quanto que custa, tecnicamente, para fazer um Rolex? Cara, não deve ser R$500. Não justifica. Não justifica ser um negócio de 50, 100 mil, 200, 300 mil. Se for pensar fisicamente as coisas ali, não é o material que vai ser excepcional a ponto de valor. Mas entender, para aquele cliente que está comprando, ele não está comprando um relógio, cara. Você acha que ele está comprando um Rolex para olhar a hora? Está comprando pelo status de uma ter joia. Ele está comprando porque ele acha que para ele... e tem esse cara. Existe esse cara que quer e que vai olhar para você e falar, eu quero alguém para fazer isso aqui dentro da empresa que para mim vale a pena ter alguém que faz isso aqui dentro da empresa. Eu vou trazer um exemplo agora, que é um exemplo real. Estou fazendo uma oferta para uma empresa onde eu vou cobrar um ticket mensal de R$32 mil. O que acontece? Eu tenho que olhar e pensar, como que eu coloco 1 milhão a mais no bolso desse cara?
Para ele olhar e falar assim, nossa, foi barato demais. Porque se eu não pensar assim, vai ficar caro para ele. É uma oferta, se for olhar só pelo número. E outra, quando eu olho, eu acredito tanto que essa oferta. Eu falo, cara, vamos fazer 3 meses aqui. Se não gostar, você não precisa fechar o anual, não. Mas se gostar, você fecha o ano comigo. Mas aí eu vou com fome de fazer aquela empresa colocar 1 milhão no bolso no primeiro mês, se eu conseguir. Então é bom para ele e bom para mim. Então, tem que ser desse jeito para dar certo. Né? Esse é o jogo do mercado. Colocando isso é bonito demais. Quem não joga esse jogo é só coisa governamental. Você pode não pensar em gerar lucro. Então, não pensar em ou solucionar um problema real, gerar valor. Colocando... E pensa, o que você pode entregar para esse cara que vai fazer ele sentir tá pago? Na primeira semana ali. E às vezes é ter uma coisa quase que personalizada e ter um ticket até maior, dependendo. Ou colocando, o que você pensa fazer aqui, os próximos passos? Eu acho que um desafio que já vem bastante tempo e eu tenho empurrado para frente é criar uma apresentação clara do que eu vou agregar. Porque aí eu acho que eu vou ter muito mais confiança de fazer essa oferta. Porque eu sei do desafio de chegar a esse cliente ideal, mas mesmo que chegue o mais pronto possível, talvez eu não tenha essa confiança. Então eu acho que o primeiro passo é ter essa clareza do que eu vou entregar, de causar essa percepção do tá pago e como que eu vou fazer essa venda. Como que eu vou me apresentar? A Cal, por exemplo, eu acho que faz diferença o ambiente, a aparência, eu quero conseguir melhorar isso. E a questão de uma apresentação visual mesmo. Para ele ver os slides, para ficar mais fácil dele realmente entender o que ele está contratando. E eu vou colocar aqui assim, começa fazendo os primeiros. O que eu faria? Mostraria concorrente, os pontos fortes que você vê dele, os pontos fracos. Você tem que mostrar que você fez um mergulho nele. É tipo assim, Marcos, olha aqui, ó. O que você pode melhorar? Aí vamos supor que fosse o Instagram. Você já traz ali o briefing. Olha isso daqui, isso aqui são os pontos de melhoria. Isso aqui é o que você já está fazendo, ó. Aí depois você mostra um concorrente. Isso aqui é um ponto de melhoria desse cara. O que ele já está fazendo, ó. O que nós vamos fazer? Aí você já traz um concorrente direto, tipo... Quanto mais ele conhecer o concorrente, melhor. Agendei com um tatuador. Eu faço uma pesquisa para entender na cidade dele. Quanto mais ele conhecer quem é o cara que você está apresentando, mais ele vai falar, esse cara realmente me conhece. Então esse cara não é mais qualquer um. Não é um cara que está querendo tomar meu dinheiro. É um cara que está querendo agregar valor. Ele tem que ter essa percepção. É alguém que de fato ele quer resolver meu problema. Ele não quer me vender só. Eu acredito que tem essa brecha e esse desafio. Não sei se é culpa do Sobral, o que aconteceu. É uma enxurrada de gestor de tráfego anunciando direto para tatuador. É muito, muito. Eu tenho visto muito. Então, mas você não está vendendo gestão de tráfego? Não. Mas o que eles vendem... É como se fosse mais agendamento, vendendo marketing para tatuador. Então, você tem que mostrar o que você está diferente dessa galera. E se for alguma coisa... Por exemplo, essa galera faz análise de concorrente, mostra para ele, faz análise do perfil dele antes de vender, antes do cara pagar. Você já mostrou, cara, isso aqui, esses são os pontos de melhoria, eu estou olhando aqui com você, eu quero fazer esse plano. Uma vez por semana, eu vou sentar com o seu time, ou o que é que você vai entregar para ele? O gestor de tráfego não sabe nem que isso existe. É uma questão. Eu acho que você até comentou isso um dia, que o gestor de tráfego ele faz o serviço minimamente bem feito, mas o que ele levaria para outra percepção de valor seria mostrar relatório, métrica, e às vezes a galera não entrega isso. Não consegue. Dá para você cobrar... Eu já tentei contratar pessoas só para trazer a métrica, que aí eu consigo trazer a métrica. Só que aí eu não quero que seja... Eu falar, cara, vou te dar 2 mil por mês só para você trazer métrica. Um cara não consegue trazer. Eu falo, então, ele não entendeu. Coisa simples. Tem empresa que... E 2 mil, para muita empresa, só para trazer métrica é barato.
Um exemplo, um financeiro de uma empresa, muitas vezes tem um cara, um BPO financeiro, que o trabalho dele está sendo ali olhar os relatórios financeiros, só isso. Dentro disso de métrica, eu ajudo alguns mentorados, eu não sei se cheguei a te falar, eu vendi umas mentorias aí com valor baixo e que vendi quase que a alma pro cara. Então dá muito trabalho, só que fica sendo um laboratório. Eu aproveito para estudar muito com esses caras. Eu analiso os insights do Instagram de uma forma legal. E como eu direciono muito a criação de conteúdo, a não ser que o cara já é muito foda, geralmente dá muito resultado de pouco tempo depois. E se eu incluísse, né, não sei se com a palavra tráfego, mas um funil que ele consiga fazer de social selling, stories estratégico para levantada de mão, isso aí dá para fazer. Isso gera valor. E a análise do conteúdo que a gente fez 10 conteúdos muito bem direcionados, posicionadinho. Não é os 10 conteúdos que vão dar certo, mas em um mês, 10 conteúdos, a gente acha 2 que vale a pena colocar e impulsionar para cair direto nesse funil, só para visita no perfil. Você pode vender, cara, é uma análise, vou montar o funil para você. Não é um gestão de tráfego de aperta botão, eu estou montando o funil estratégico aqui para o seu negócio. Eu vou fazer uma análise do seu negócio, entender e montar um funil de vendas para você. Trazer essa diferenciação. Tem gente que vende sem tráfego pago, 0 tráfego, só social selling. E fala, cara, quanto custa? Custa 2.000 por mês. Não, o do tráfego é porque eu acho assim, se implementar uma linha editorial estratégica, eventualmente vai ter conteúdo que vale a pena. E não impulsionar só para ir para o perfil, eu sei que sai muito barato. E aí implementa o social selling, acaba ficando mais fácil, né? Você tá jogando mais gente ali na boca do funil. E tem gente que se você fizer a mesma coisa que você está fazendo para você, essa pessoa vai ter 100 vezes mais resultado. Acredito. Porque essa pessoa talvez ela tá mais autoridade, mais posicionada e assim por diante. Então, por exemplo, já teve mentorados meus que eu ensinei a mesma coisa e ele teve muito mais resultado que eu. A coisa que eu tô fazendo. Por quê? Você estava ensinando. Porque ele estava mais pronto para ter aquele resultado. Porque ninguém começa agora. Tem gente que já tá... Faltava isso. Mas o ponto que ele tava avançado. Já tava... Eu vou trazer um exemplo. Tem empresa que eu entro que eu consigo aumentar o faturamento dela em 1 milhão e às vezes eu fazendo a mesma coisa na minha empresa eu não vou conseguir aumentar o faturamento em 1 milhão. Por quê? Porque aquela empresa já fatura mais. Então, se eu entro em uma empresa que está faturando 50 milhões e eu ajusto uma coisa, eu vou fazer ali, coloquei 2 milhões a mais. Agora, talvez eu fazendo a mesma coisa na minha não vai dar. Legal essa visão também. Tinha, de certa forma, essa clareza, mas não dessa forma. E porque, às vezes, a gente se cobra. É aquele negócio. É importante você fazer aquilo que... pregar aquilo que você vive. Então, eu tô colocando aqui assim, cara, é uma coisa que eu faço, que eu tenho resultado. Não tô mentindo. Mas, às vezes, eu fazendo... É um exemplo claro. Tem gente que trabalha dentro de uma empresa. E essa pessoa tá gerando resultado para aquela empresa. Se ela vai tentar fazer para ela mesma, ela não consegue, talvez, gerar aquele mesmo resultado. Mas, Eu quero aproveitar a oportunidade para fazer mais um questionamento. Isso tudo que você foi falando, por mais desafiador que chega um ponto que me traz clareza e vai ficando inegável esse caminho. Mas teve uma hora que você falou, não tem confiança? Faz um pouco mais barato. Eu acredito que se for esse funil que eu estou falando, de monta um mapa de comunicação para a pessoa em cima dos diferenciais dela e o cliente. Direciono numa linha editorial. Tráfego só impulsionar para o perfil, de acordo com o que já der certo no orgânico. E social selling ele vai fazer, eu vou direcionar. Eu acredito que isso não fica pesado. Eu poderia fazer isso, a mesma coisa, só que baixando o sarrafo, tipo 1.000 mensal, porque eu acho que eu daria conta de entregar. Pode, o que eu faria? Colocar, cara, esse preço aqui custa 2.000, mas a galera que tá fechando até o mês de maio tem uma oferta especial aqui da sua empresa, dá um nome para ela. Posso colocar uma meta, né? De
Eu quero fechar meus 10 primeiros clientes. Então vai ser... E aí eu uso isso de maneira genuína. Mano, os meus 10 primeiros clientes eu tô fazendo de 2.000 por 1.000. Faz sentido? Pronto. Esse pode ser uma meta verdadeira e coloca. Você tá ancorando. E é um preço real que você quer chegar. Irado. De fazer. Por que valeu a pena esse bate-papo aqui? Sempre vale muito a pena trocar ideia com você. O desafio de conseguir olhar a mesma coisa que eu já olhei várias vezes, talvez pouca coisa de um ângulo diferente. Isso dá uma nova percepção, dá clareza do que a gente já está acertando, que às vezes é difícil também a gente reconhecer o que a gente já está fazendo. E valeu a pena por isso. Consegui ver de uma ótica diferente, uma nova percepção e cheio de vontade para vender esse primeiro contrato e te contar. E teve um contrato também que você vendeu lá, que foi... Quanto que foi o ticket que você vendeu? 4.000. 4.000 reais. 4.000, uma implementação de 6 meses. É desses que eu falei, que deu muito trabalho, mas assim, foi incrível eu ver uma notificação chegando de um valor desses. Na época eu estava com um sócio, a gente não está caminhando do mesmo jeito, mas em si o que foi a parada foi o desbloqueio mesmo de falar, caralho, eu fiz uma venda de 4.000 reais. Então eu sonhava em um dia, eu lembro de falar isso. Nossa, eu sonho com o dia que eu vou escutar um trim, uma notificaçãozinha ali de uma venda. E o dia que eu vi isso de 4.000 foi incrível, foi um desbloqueio ali. Muito bom. Ô Marcos, como o pessoal faz para conhecer seu trabalho, quem quiser também te acompanhar? Galera, então, é um trabalho direcionado para tatuadores, como eu disse. Lá eu uso uma máscara, eu faço um personagem lá. É só vocês procurarem, @manomascarado. Fechou? Valeu. E se você deseja crescer o seu negócio, fazer com que o seu negócio cresça, sem depender de você para tudo, se você tem uma empresa que fatura mais de 300 mil e quiser a nossa ajuda para poder fazer parte de um grupo que se chama Aliança, você pode preencher aqui o formulário que quem sabe você pode ser selecionado para fazer parte desse grupo de empresários do bem. Se você deseja começar e crescer, se você ainda não está no momento do Aliança ainda, você pode preencher o formulário e quem sabe você pode entrar no grupo Prime, que é o que o Marcos citou aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.